Começa sozinho. Fala, a flor não veio hoje. A flor não veio hoje. Eu vou ter que lidar com a angústia, com o desamparo e com a liberdade. Mas é mentira! Porque eu vi! Pessoal, como vocês estão? Desculpa, gente, tô boba. Como é vocês muito café. Como vocês estão Tudo por aí? bem aí? A gente tá aqui e esse é um vídeo que, na medida em que estamos aqui nesse momento, ele não existe ainda, mas que quando ele existir, ele vai ser bastante importante daqui a pouco. Não existe ainda porque ele está sendo feito, né? Então, veja. Fizemos um vídeo no domingo, vídeo de domingo, que era sobre qualquer cantada que você recebe, você já se apaixona. Tá, já tá entregue. Foi. Esse vídeo aqui, ó. Aqui, tá? Então, beleza. Esse vídeo, um vídeo legal, enfim, não importa, não precisa ver, mas a ideia básica do vídeo... É legal o vídeo, na verdade, eu acho legal o vídeo, mas a ideia básica do vídeo é essa coisa de que qualquer aceno, né, a pessoa fala, eu existo. Eu existo porque sou amada, né? Então, massa. Aí a gente recebeu 2 comentários, milhares de comentários interessantíssimos, como sempre. Nesse vídeo a gente queria usar 2 perguntas que chegaram, e essas perguntas não são sobre o mesmo tema, mas a gente vai tentar aqui o desafio de articular essas 2 perguntas, ajuntá-las numa coisa que faça ter, talvez algum sentido. E a gente vai então ler para vocês as perguntas e tentar ver o que vocês acham sobre isso que está sendo colocado, e eu vou parar de falar. Vai. Mas essa primeira, a Daiane Benetti, ela, não sei se fala assim, Daiane Benetti, se você é italiano, se você é descendente de italiano, se você mora na Itália. Mas, ela não é uma pergunta que ela tá fazendo aqui. Não, ela é uma colocação, uma ela hipótese. tá falando uma coisa aqui. Então, ela fala, acho interessante pensar nessa questão, na questão de você já se entregar com qualquer cantada que você recebe, a partir do viés de gênero. Uma autora muito interessante, Valesca Zanello, propõe que o amor é um caminho privilegiado de subjetivação para as mulheres, na medida em que se torna algo constituinte da nossa identidade. Que foi? Vai. Nos entendemos enquanto... O amor é um caminho privilegiado de subjetivação para as mulheres, na medida em que se torna algo constituinte da nossa identidade. Nossa das mulheres. Não nossa sua. Tô sabendo. Nos entendemos enquanto sujeitos a partir do olhar do homem que nos escolhe ou nos rejeita. Beleza. Assim, muitas vezes, apenas o fato de ser escolhida por um homem é suficiente para nos apaixonarmos por ele, Beleza. Independentemente do sujeito que ele, de fato, possa ser. Beleza. É a ideia de casar com o próprio casamento. Nas palavras da autora. E, claro, não ser escolhida é ser falha enquanto sujeito. É ter algum problema. Vide o tratamento diferenciado que se dá na nossa cultura em relação ao solteirão e à solteirona. Esse último totalmente pejorativo. A referida autora diz ainda que isso não significa que os homens não amam, mas que para eles o amor não é algo constituinte da identidade. Para os homens o amor não é algo constituinte da identidade. Beleza. Primeira questão. Pausa o vídeo aí. Adoro youtuber que faz isso. Pausa agora o vídeo. Eu também faço isso às vezes. Mas, e pensa, você concorda com isso? Sim ou não? Faz sentido na sua vida? Sim ou não? Não, eu não, nada a ver. Eu sim. Totalmente. Minha mãe. Minha tia. Não. Questões de gênero. Não. Não. É gêneros e tal. Mulheres, homens, trans, enfim. Chega. Pronto. Fala o que você acha. Vai. A Thaís Rossi. Que também mora na Itália. Então, desculpa zoar o sobrenome das pessoas, só porque é uma... É só porque a gente queria ir pra Itália. É uma coincidência interessante que temos... Vai. Posso ler? Desculpa. Tenho uma proposta de vídeo, se é que vocês vão ler. Acho normal cair na lábia do outro quando te faz sentir incrível. Porque todo mundo tem ego! Exclamação. Não adianta negar e fazer a linha Buda espiritual. KKKKK. Mas, e quando a gente romantiza o básico e se apaixona pelo que é obrigação do outro? Tipo, respeitar, ser honesto, transar gostoso, sem egoísmo, cresça aí a sua lista. E aí, como se a gente se apaixona pelo básico, pelo que a pessoa cesta básica deveria fazer, porque, né, faz parte de você estar ali com alguém, ser legal, ser honesto, transar gostoso, ser uma pessoa, né? Mas que quando você não tem nada, o mínimo é incrível. É incrível. É tipo R$600. Enfim. Mas enfim.
Tipo R$600 que cresce a popularidade do Bolsonaro, porque para pessoas que nunca tiveram acesso a 600... Não vamos entrar nesse Desculpa, assunto. não é Não esse tem assunto. nada a ver. Você, eu não tô falando de ninguém há mó tempão. Eu tô aqui quieta, mantendo a minha integridade de só conselheira emocional do YouTube. Aí, de repente, tu bota os R$600 assim. Desculpa, gente, é que eu lembrei agora da popularidade do Bolsonaro crescendo. Mas não vamos falar sobre isso, não vamos falar sobre isso, não vamos, desculpa, não vamos falar sobre isso. É porque eu faço uma campanha aqui pra gente tentar se concentrar no nosso escopo. Na sua campanha tá péssima, né? Vamos lá, então, primeira questão é essa da mulher construir a sua identidade a partir de ser escolhida amorosamente. A segunda é que quando você recebe algum amor, você então se dá satisfeita, fica apaixonada só porque alguma coisa te veio. E recebe algum amor nesse sentido, respeito, transar assim, tipo, tá bom aí? Uma pessoa só considerando sua existência. Eu gosto muito do... Vai, fala. E qual é a outra coisa? É respeito... Respeito, ser uma pessoa honesta. Honestidade e escuta no campo sexual. Certo? E aí, o que vocês acham? Bom, quer falar? Não, o que eu ia falar, a primeira coisa, em relação a Daiane... Janete? Não, dá uma olhadinha. Zanelli? A Daiane, o que a Benetti. Zanetti. Em relação ao que a Daiane Benetti falou, eu até fiquei nervosa. Eu até concordo que muitas vezes nós mulheres, quando é escolhida e quando a gente se vê olhada, se sente olhada, aquilo realmente talvez dê uma identidade pra gente e tal. Não acho que já caminhamos como seres femininos nessa vida, um pouco, não? Acho que sim. Acho que ainda tem uma coisa do Brasilzão, né? Assim, né? Porque a gente tá falando aqui na nossa bolha, nós, mulheres que estamos aqui nesse canal, vou falar agora só com as minhas amigas de mulheres que estão aqui nesse canal. Nós, mulheres que estamos aqui nesse canal, que estamos pensando o nosso lugar na sociedade, que estamos questionando esse lugar, que estamos questionando a posição dos relacionamentos dos homens na nossa vida, o quanto que a gente precisa deles pra nos dar, pra nos fazer sujeito ou não, ou a gente é sujeito mesmo e a gente e a gente que escolhe, e a gente que diz a gente tá afim, a gente não tá afim, que foi? Tô pensando, tô com você. A gente, né, porque muitas vezes nós mulheres é que escolhemos os caras. Eu acho que a gente já caminhou um pouco nesse lugar, né? De não precisar exatamente desse olhar masculino pra nos dar identidade, pra nos fazer existir. Mas eu acho sim que que talvez a maior parte das mulheres brasileiras ainda estejam um pouco nesse lugar. Precisam ainda precisam ser escolhidas, precisam ser olhadas, precisam que o cara faça o movimento, né, de dizer, eu quero você, eu quero sair com você, eu quero levar você para tomar um chopp, eu quero isso e aquilo. Posso estar simplificando, talvez? Não, acho que a gente sempre tá, mas acho que, na minha opinião, tá tudo... Porque eu acho que a gente já caminhou um pouco. Não, acho que sim, mas acho que ela tá falando da ideia de mulher no nosso campo ocidental, assim, médio, assim, e tal. Ela tá falando de uma média, assim, de uma constituição do que é o ser mulher, do que é o ser homem, né? Porque eu acho que casar, essa ideia de que a mulher muitas vezes já quer casar com a ideia do casamento, quer casar com o casamento, não importa com quem ela tá casando, ela quer o casamento. Sim. Isso acontece eu acho que acontece com muita frequência, sim, eu acho que acontece, mas acho que a gente tá caminhando pra pensar melhor sobre isso, inclusive pra dizer que a gente não precisa do casamento, É aquela coisa bem tosca, assim, né, de que o casamento é imaginado pela mulher e que o homem aceita aquilo pra, fica aí, o cara casou, hein, cara. Essa coisa assim, bem assim, né? O cara tá amarrado agora. Como é que fala isso? Perdeu, né? Assim, o cara... aquela blusa, game né? over, Game over. né? Machistada, não tem limite. Mas que é uma grande farsa, Mas na isso verdade, é um lugar também, machistada, que é uma reprodução do machismo, né? Que é quando as mulheres também se colocam nesse lugar, elas também estão, de certa forma... ela foi ensinada desde criancinha. A gente tava vendo a Branca de Neve lá outro dia, né? Que ela, com o Martim, que ela, então, vai... As princesas, né, de modo geral, mas que ela vai... Tem o príncipe, tudo isso que a gente já falou 1 bilhão de vezes nesse canal. E
quem ocupa qual lugar nessa narrativa, né? Mas eu acho, aí eu faço uma certa discordância da história, porque eu acho que isso também é constituinte da identidade masculina de um outro lado, por um outro viés, que é uma palavra da moda, o viés. Mas o viés não agora no viés que o pessoal está usando, mas por um outro aspecto, que é assim, o cara, ele não vai ser escolhido e dizer quem é a partir do momento que ele não existe a partir do momento que ele casa. Ele existe a partir do momento que ele é capaz de conquistar, de dominar, né? Então o solteirão é um cara que está condenado a conquistar sempre. E que, nesse sentido, quando ele casa, se aquieta e se fala, pô, estamos aqui... Só essa palavra se aquieta. Foi com alguma ironia. Eu sei. Ele perde a potência masculina dele, porque então aí ele vai estar, com 50 anos ele vai se separar, e aquela coisa clássica, crise de meia-idade masculina, essa história toda, então amantes e coisas e tal. Não porque ele precisa provar pra ele mesmo que ele continua sendo potente. Não que a gente reduza isso a isso, por isso que eu falei antes, né? Isso, você se identifica com essa narrativa ou não, né? Mas é interessante pensar que ela está na gente, de fato ela está na gente, né? Essa mulher, então, agora ela tá namorando, que legal. E o cara tá namorando, que louco. Ele parou, então, com o procedimento dele, né? Isso faz sentido. É o George Clooney. É o George Clooney, Então, quando ele juntou lá com a Amal, né? Não juntou, ele casou em Veneza. Então, aí ele foi, né, game over pra ele, e pra ela tirou a sorte grande, né? Meio essa fantasia. Eu diria que ele tirou a sorte grande. Bom, não sei, mas... A Amal é uma advogada maravilhosa de direitos humanos, fantástica, melhores looks. Tá, mas então, não sei também do George Clooney, não sei nada dele. George Clooney é um chato, péssimo ator. Enfim. Tá. O que o George Clooney já fez de Meu bom amor, na quando vida? ele apareceu no episódio especial do Friends, depois eu do gritei, você gritou. Eu gritei. Bom, mas enfim. Então tá aí, temos que a machistada existe em mim. Existe. Eu não tô negando ela, só dizendo que eu tô repensando. Tá, mas então eu acho que isso é ruim para essas duas construções de identidade. É claro que a questão de gênero existe aí, é óbvio, eu acho que a gente tem que pensar sobre ela. Mas aí eu queria fazer um exercício rápido aqui, pra gente pensar em fazer esse vídeo. Que você falou do solteirão, não falou da solteirona, né? A solteirona, que ela nunca foi é a escolhida. coitada. Ela tem uma coisa de errado com ela. O que tem de errado com ela? Que ela não conseguiu, ninguém nunca quis ela. Porque o desejo dela é marcado pelo desejo do outro. É a estrutura básica da narrativa da histérica nesse sentido. Ninguém pensa que ela pode simplesmente ter escolhido não namorar ninguém. Ninguém pensa. Então, porque você só existe quando o desejo do outro te confere existência. É fudido de complicado isso, mas isso... fudido. Eu queria só citar, vou deixar você falar rapidinho. Eu queria só citar uma música que eu gosto muito, que é do Francisco El Hombre. Que eu falo espanhol também. Francisco El Hombre, que tem um refrão, essa música é maravilhosa, se você não... Bota aí no YouTube agora. Que é: um homem não me define, o refrão. Porque o homem não me define, minha casa não me define, minha carne não me define, eu sou o meu próprio lar. Eu acho essa música, assim, de uma libertação. Eu sou o meu próprio lar. É isso, brother. Acabou esse vídeo agora, que eu arrasei. Mas vamos continuar. Total, acho muito bom. Isso aí. Minha casa não me define, porque nós, mulheres, quando a gente não tem só, a gente não casa só com casamento, a gente casa com toda a ideia do casamento, a ideia da casa, do lar, da família perfeita, da casa bonita, organizada, com flores e sei lá o quê, e o marido que te espera, e você que cozinha, ou ele cozinha, ou sei lá o quê, tudo isso. Então, e nada disso nos define. A verdade é que nada disso nos define. Nem o homem que a gente tá, nem a casa que a gente tem, nem a nossa carne. Nós somos nosso próprio lar. É isso. Nós, nesse caso, é o quê? Nós, mulheres. Não, mas em termos... Eu sou meu próprio lar. Mas o que é o eu, nesse sentido? Se não é a sua carne, é o quê? É a sua consciência, talvez. Você com você mesmo. Tá bom. Que você pode pegar eu acho... carne no sentido... Eu acho, tá? Eu aqui que sou especialista em destrinchar letras de música. Carne no sentido de o que eu aparento, o que eu sou. Então, se eu sou... entendeu? Então, aí eu vou citar o nosso querido Freud. Queridíssimo Freud. Cada um cita o que quer citar. Cada um cita como pode. Eu só posso citar o Freud. Brincadeira. Mas outro dia a pessoa me fez uma crítica muito séria de que eu tenho que ter outras referências que não serão só o Freud. Escreveu assim, olha só, Emanuel, legal, mas lê outras coisas.
O Freudinho, nosso querido Freudinho, considera que, em certo sentido, a gente é um precipitado, um acumulado, um resto, assim, uma historiografia dos nossos processos de identificação. Pessoas que a gente desejou, se relacionou com elas e foi guardando essas coisas dentro da gente e construindo uma subjetividade. Todos nós, né? E eu acho que isso, em certo sentido, faz sentido mesmo. Assim, a gente é nossa história. Assim, a gente tem uma base desejante, sentient being, um ser que sente, né? A gente sente as coisas, elas existem na gente e tal, mas a gente vai sendo definido por essa historiografia de relações. E desde piquititico, né? Então, aí o discurso de gênero e tal entra em cima disso e faz uma grande cagada com esse negócio em muitos sentidos, e então faz a mulher ser assim, o homem ser assado. Mas eu acho que em nós todos, o meu eu, é uma história de identificações e de relações objetais, né? Relações objetais com objeto e de identificações que põe pra dentro. Bom, tá dando pra entender? Tá dando pra entender, né? Então, coisas que eu vou construindo pelo caminho. Nessa história, eu acho que, então a gente faz essa distinção de gênero, mas eu acho que a gente é marcado por ela. Aí eu fiquei pensando que na minha narrativa, eu fui sempre muito definido pelo tema amor, né? O amor como tema. Tema no sentido de tema musical, assim, né? O tema também tema narrativo. O amor me define, né? O amor sempre me definiu, assim, quem é você? Eu sou aquele que ama tal, né? Como idealização de quem eu quero ser o namorado da fulana, né? E aí eu queria propor esse jogo aqui pra vocês, e pra você também, que a gente já combinei, na verdade, tá combinado. Não sei se ela vai fazer, a gente nunca sabe. Mas que é pensar na sua historiografia de identificações e subjetivações, de quem você virou, né, de quem você se considerou sendo, né, no sentido de construir uma identidade a partir das suas narrativas amorosas. Em que sentido, assim, né? Eu me lembro da minha primeira narrativa amorosa, eu tinha 3 anos de idade, assim, 2 para 3 ali. Era na creche ainda, a minha primeira narrativa amorosa. Quer dizer, a segunda, né? A primeira foi minha mãe. Mas a segunda narrativa foi na creche, e é muito engraçado pensar, vou contar rapidinho, vai fazer algum sentido, eu acho. Pensar o seguinte, tamo junto? Uhum. Eu estudava numa creche que a minha mãe era a coordenadora dessa creche. Então minha mãe estava sempre lá. Minha mãe é psicóloga e tal, e psicanalista, e era coordenadora dessa creche nessa época. Então, eu me sentia muito seguro lá, porque sempre que eu tinha alguma coisa, minha mãe estava lá na creche. Era maravilhoso, é um sonho de consumo. Você sai de casa, você vai pra creche, sua mãe tá na creche. Então, não tem esse problema. Mas aí nessa época, eu tinha 2 meninas, assim, que eu, né, uma que gostava de mim, e eu não gostava dela, e outra que eu gostava e não gostava de mim. A minha narrativa se estabeleceu Quantos assim. anos você tinha, hein? 3 anos. Tem uma foto que é maravilhosa. Nossa, não é possível. Você Tem uma lembra foto, disso? É porque tá por causa da foto, talvez. Mas tem uma foto maravilhosa. Maravilhosa. Um dia eu vou trazer essa foto. Não sei se você já viu, se você não viu essa foto. A gente no muro da escola, a sala, foto da turma. E eu, assim, tentando pegar a mão da menina que eu gostava, que tava com uma botinha azul, assim. Ela era muito, assim, muito chique, assim, e tal. Eu achava. E a outra menina que gostava de mim, do lado, olhando pra mim, assim, ó. E eu, tipo, virado pra aquela que não tava me dando a mão. É maravilhosa a foto, assim. Você olha e fala... Nunca vi essa foto. Eu vou te mostrar, na casa da minha mãe. Você olha e fala, meu Deus do céu, Mas isso vai peraí, dar essa errado. construção toda dessas 2 meninas, dos 3 anos, você não lembra de nada disso? Eu tô contando como se eu lembrasse, amor. Mas você lembra? Tô lembrando. Bom, passou. Então eu ficava nesse jogo, e nesse jogo existia minha mãe ainda. Mas o que eu quero... Isso só pra constar, assim, a narrativa amorosa definia esse campo de rejeição, frustração, blá, 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 blá. Aí, com 4 anos eu fui pra uma escola... Você já se cansou, desculpa. Mas com 4 anos eu fui pra uma escola que aí minha mãe não tava. Minha mãe me deixou lá. E aí eu me senti muito abandonado. E aí no abandono... Minha mãe me deixou lá. Minha mãe me Se deixou você é lacaniano agora, você tá pensando, olha aí a palavra. Minha mãe me deixou lá. Tá. Não? Pode ser. Aí... Não, porque você falou, e minha mãe me deixou lá. É tipo assim, ela me abandonou lá. Eu não falei abandonou. Não, você falou deixou, e você usou um tipo assim, minha mãe me deixou lá. Me deixou lá, pode ser. Me deixou lá. O pessoal lacaniano estaria dizendo, Estaria mas tipo o quê? Feliz? Poderíamos dizer, mas ela voltou pra te buscar, não voltou? Todos os dias ela voltava. Bom, Aí chora. mas aí o papo na hora que ela me deixou, vi ela ir embora assim, entrei na sala ali abandonado, totalmente abandonado. Sem subjetividade, porque sem a mãe meu sujeito não estava completo. E aí, naquele instante, Marcela entrou na sala. E eu olhei a Marcela e falei, é isso. Marcela vai me constituir como sujeito.
e passei a gostar da Marcela isso eu lembro, tá? Do momento que a Marcela entrou. E aí, a partir daí, ou do momento que eu vi a Marcela, talvez eu tenha entrado e ela já estivesse lá. Era o horário do recreio, tá? Mas aí você já tinha 6. 4. Aí, a partir daí, a minha história foi marcada por identificações com objetos amorosos, assim, né? Sempre. Então, o que ia me dizer quem eu era namorar a Marcela primeiro. Isso durou até os 11 anos de idade, quando a Marcela saiu da escola. Mas você nunca namorou? Nunca namorei a Marcela, nunca tive coragem de falar pra ela. Mas eu era o cara que iria namorar a Marcela, iria ser o namorado da Marcela. E aquilo Mas me na movia. verdade tinha a ver com aquilo que você queria ser. Exatamente. Tipo, você queria os campos ser o de ideal. namorado da Isso, Marcela. Porque a Marcela era sei lá o quê. Mas o campo de ideal, que é o que move a constituição da subjetividade também. Eu quero ser aquilo, então eu preciso daquele objeto para me completar e para que eu vire aquilo. Entendeu? Então a gente constrói assim. Então o casamento tem a ver com isso. É o que me falta, o casamento de branco e tal, e tal, e tal. Que foi? Não, tô pensando aqui que agora eu tô muito confusa, mas vai. Tá confusa por quê? Não, porque agora tem muita coisa pra falar. Vai. Tá. Vou rápido. Vou resumir a história. Resume, amor, que é muita mulher na tua vida. Enfim, seguiu assim. Não, mas vai, conta tudo. Continuou seguindo. Aí Marcela saiu, 5ª série, entrou Roberta na escola. Me apaixonei pela Roberta, primeiro dia de aula. Me apaixonei pela Roberta. E aí, eu... Tu namorou, Roberto? Calma. Aí o DP, que era meu melhor amigo, me convenceu, que também gostava da Roberta. Oi, DP. Vou mandar pra ele o vídeo. Me convenceu a mandar uma carta pra Roberta, falando que eu gostava dela. E aí eu escrevi uma carta, você quer namorar comigo? Cara, tu precisa... DP falando, cara, tu precisa sair desse nesse, entendeu? Porque tu se apaixona pelas figuras e você nunca vai e se declara e nada acontece. DP virou psicanalista. Mas enfim, DP me falou, vamos lá, manda essa carta. E aí a gente fez o seguinte, a gente gravou uma fitinha, cassete, com várias músicas dos Beatles, das baladas dos Beatles, I Wanna Hold Your Hand. Você e DP. Eu e DP. And I Love Her, She Loves You Yeah. Bom, enfim, com várias músicas e enroladinho nessa coisinha, essa cartinha pra Roberta, que você quer namorar comigo? E aí eu deixei lá, na mochila dela no intervalo. E não assinei, né? Vai que... Aí, num churrasco na casa do Marcos, a Roberta mandou a Sofia me perguntar se eu mesmo tinha escrito a carta. Lembro dessa cena. E aí eu falei, por que você quer saber? Pra Sofia. E aí a Sofia falou, porque se você não soubesse se foi você, como é que ela pode dizer se ela quer namorar você? Aí eu falei, mas quem disse que eu quero namorar com ela? Aí assim terminou minha história com a Roberta. E aí foi até... Você destruiu essa história com a Roberta? Aí foi até a 8ª série, comecei a gostar, porque aí a Roberta falhou ali, porque ela me deu uma abertura possível. E aí ficou no meu campo de escolha, e não mais na frustração do objeto impossível. E aí eu não consegui. Aí comecei a gostar da Júlia, que namorava um outro cara. E aí no 2º grau, a Érica, no primeiro dia de aula, mesma narrativa. Bum, a Érica durou 3 anos, depois durou mais tantos anos, aí a Érica fez a passagem à minha idade adulta. Oi, Érica. Durou 10 anos a história, mas e aí depois eu entrei na idade adulta, nada adulta, mas assim, teoricamente adulta, mas eu continuei me definindo pelas figuras femininas que iam me constituir. Agora não vai mais dar nome, porque agora a gente conhece. Não vou dar nome de ninguém. Agora a gente conhece as pessoas. E aí não vou, então, mas eu continuei, em função dessa falta, desse abandono lá da minha mãe que me deixou lá, em busca desse outro objeto feminino que ia me construir o que faltava, sacou? E aí, bicho, muita análise e tal, para entender que esse objeto não era capaz disso e que quando esse objeto falhava, a culpa não era desse objeto, era da vida. A vida falha. Então, enfim, era isso que eu tinha para dizer que eu, no meu abandono, fui constituído como sujeito da narrativa amorosa. É claro que a figura do conquistador também tá aí. Mas você... Era isso que eu ia falar agora. Eu ia falar, você estava o tempo todo nesse lugar de escolher aquela moça. Ela poderia não saber que você estava... Totalmente. Depois você foi fazendo... Porque, por exemplo, Deixa eu falar um pouco. Depois você foi fazendo você foi entendendo que você poderia dizer que você tinha escolhido aquela pessoa e que isso te colocaria no lugar... Me implicava. No lugar de poder, de tipo, eu estou aqui dizendo que eu estou disponível para essa pessoa, que eu quero essa pessoa. Mas eu nunca tive coragem de dizer, né? Adulto. Adulto. Você foi entendendo isso, que você poderia dizer e que isso te dava um poder em relação àquela mulher, porque aquela mulher se subjetificaria, tá certo isso?
A partir do seu olhar. Enfim. Subjetivaria a partir do seu olhar. Você foi entendendo isso. Não, é porque eu acho que o que eu tô querendo dizer, eu acho que de fato é assim, eu não era escolhido, eu queria escolher, mas eu não tinha coragem de escolher e lidar com isso. Depois, quando você foi adulto, eu passei a ter coragem de escolher. Você passou a ter coragem de escolher e percebeu que na sua escolha, isso dava um clique ali naquela pessoa. Isso fazia sentido não sempre, pra aquela não pessoa. necessariamente, mas sim, trabalhei pra isso. Todas as vezes que você fez isso aí, deu certo. Não necessariamente. Quando foi não que deu certo. errado? Todas as histórias que não existem. Eu não conheço essas. Porque elas não existem, porque elas deram errado. Mas tem várias, amor. Tem várias. Várias histórias de pessoas que não quiseram ficar comigo. Você conhece as que quiseram. É óbvio. Mas eu fui rejeitado algumas vezes na vida, né? Obviamente. Vamos contar isso. Porra. Eu quero isso aí. Eu quero esse vídeo. Esse vídeo eu nunca vi. Eu quero isso aí. Mas- Qual Mas aí, o ponto nessa história, o que eu quero dizer é que a minha narrativa masculina amorosa também era marcada por isso, pelo amor, mas na função do escolhedor, não do escolhido. Né? Agora eu vou falar pra vocês a verdade total. Que eu sou uma pessoa que é honesta. O que eu acho? Eu acho que você tá certíssima, a Daiane Bennett. Eu acho que eu me equivoquei na minha fala. Acabei de achar que você tá certa. Deixa eu ver aqui quanto tempo tem, tá? Tu tá aí sem fazer nada mesmo? Tá show o vídeo longo? Não, só pra- Para ver depois, Vai, entendeu? amor, Dá desculpa. stop, volta, para, deixa pra mais tarde, almoça junto, ou não, tomar banho, aí de repente dá uma paradinha, volta, entendeu? Negócio de tempo agora, gente. O tempo é um negócio relativo. Você tá aqui com a gente tá aqui com você. Então, o que eu acho? Eu acho que você tá certa, Daiane. Sabe por quê? Vou te dizer. Eu escolhi várias vezes meus parceiros, assim. Mas, de certa forma, pensando bem, as minhas relações que me trouxeram mais... não vou dizer importância, mas as minhas relações que mais me definiram foram relações onde eu fui escolhido. Eu acho. Totalmente. É mesmo? E eu acho que, mesmo eu tendo escolhido algumas vezes, eu me colocava num lugar. Eu me transformava, e acho que eu ainda faço um pouco isso. Eu não sei se isso tem a ver agora, vou falar uma coisa que talvez não tenha a ver. Mas eu faço um pouco isso, que é, de certa forma, de me transformar um pouco naquela pessoa que eu sou, que eu tô me relacionando. Então eu passo a gostar das mesmas coisas que essa pessoa, eu passo a me identificar muito com essa pessoa. Então essa pessoa, ela me dá uma gama de coisas que, de repente, eu viro um pouco essa pessoa. Tem a ver ou não tem a ver? Tem, mas quando você escolhe ou quando você escolhe? Ah, não, em qualquer... Sempre. Sempre. Você estava falando, tá. Sempre. Então, de certa forma, a relação, ela me transforma. Eu acho que ela sempre transforma a gente, não vai ter muito jeito. Mas ela me transforma porque eu fico tão identificada com aquele outro ser, aquele outro universo e tal, e eu vou pegando coisas daquela pessoa. Eu vou pegando coisas. Também vou pegando coisas, também tem coisas que eu também não quero, também não pego. Mas vou pegando, vou me transformando um pouco. A pessoa não pega coisas de você, suas também? Acho que a pessoa pega coisas Mas pega até aí coisas não de mim também. Não é normal? Não. Não sei, mas acho que talvez eu esteja errada mesmo. Acho que quando eu fui escolhida, eu fiquei mais entregue àquela relação do que quando eu escolhi. Não vou falar aqui quem são as pessoas. Porque eu com 3 anos, não era apaixonada por ninguém. Eu tinha só 3 anos. Eu não sou doente, que nem essa pessoa aqui. Eu nem me lembro de quando eu tinha 3 anos. Você que tem essa sua memória de 3 anos que você tem? Eu tenho. Isso é o quê? Tu é um elefante. Não, é porque eu fui recontando a história ao longo dos anos, várias vezes. Não é uma pessoa muito autocentrada. Ele vai recontando tanta história dele mesmo, que ele vai criando coisas e fábulas e coisas e são fábulas em relação a ele mesmo, entendeu? Que ele vai fazendo. Eu não sei, gente, quando eu tinha 3 anos. Eu não me lembro de nada. Você lembra do seu pai pintando o seu... 4, também não lembro de nada. 5, tinha o Tiaguinho. Mas, entendeu? 4, você lembra que seu pai foi embora. Eu lembro essas coisas tristes, mas eu não me lembro, por exemplo, quando foi que eu gostei do Tiaguinho. Eu adoro o Tiaguinho. Não me lembro quando foi que eu gostei do Tiaguinho. Mas se eu tinha aí- 5 ou 6, É porque aí... ou 7 ou 8. E todo mundo gostava do Tiaguinho. Todo mundo gostava do Marcelo também. Pois é, também tem essa coisa muito estranha. Porque quando a gente é criança, a gente meio vai com a corrente. Vai.
E a Clara gostava de mim e eu nunca dei chance pra ela. Não, o Ricardo gostava de mim e eu super gostava do Ricardo também. Na verdade, meu primeiro beijo eu acho que foi no Ricardo, pensando aqui. Foi no Ricardo, não foi com o Ricardo? Eu não sei, que eu acho que meu primeiro beijo foi, na verdade, um surubão. Porque todo mundo entrou na casa de bonecas do pátio da escola e todo mundo se beijou. Eu, o Ricardo, o Thiaguinho, a Carol, todo mundo se beijou. A Nina. Que idade? Não sei, não tenho essas memórias de idade, não sei. Mas tipo 7 ou tipo 14? Não, 14 eu já não tava mais nessa escola. Ah, 14, eu namorava Dudu. Oi, Dudu. Eu namorava Dudu. E aí eu não sei o que aconteceu com o Dudu. Dudu foi meu primeiro beijo de língua. Eu não sei se Dudu me escolheu ou fui eu que escolhi Dudu. Eu me lembro de uma angústia terrível, uma dor, porque Dudu ia jogar boliche no Barra Shopping. E eu esperava Dudu chegar no condomínio da minha avó, dentro do banheiro, olhando no basculante, assim, ó. Basculante? É basculante. Ele ia me corrigir, mas não corrigiu porque vocês estão aí. Senão ele teria corrigido. Se fosse em casa, assim, normal, ele teria. Desculpa, é basculante ou basculante? É basculante. Na janela. Tava na janela. Eu ficava todo mundo dormindo na casa. Vai e eu ficava a na janela. Agora. A gente vamos acabar esse vídeo. A gente tava aqui feliz contando as nossas aventuras amorosas com 3 anos de idade. Mas isso é uma coisa legal pra pensar. Você é escolhida ou você escolhe? E aí, quando você escolheu e como foi a sua relação? E quando você foi escolhida, como foi a sua relação? E aí, se você é escolhida, isso já é o bastante? E se você recebe o mínimo? Porque aí abre uma outra questão que a gente... Negócio do mínimo. Do mínimo, que a gente não chegou nunca. Mas que é... Talvez um próximo vídeo, né? Mas que você tem que estar em busca do amor perfeito ou do mínimo necessário? Do suficientemente bom? Isso tem a ver com ser escolhido ou não? Sabe? Pois é, isso tem a ver com ser escolhido ou não. Isso é uma ótima pergunta que a gente pode fazer. Porque, por exemplo, eu já fui escolhida e me fudi muito e não recebi o mínimo necessário. Então... Mas como eu tinha sido escolhida, já era bastante pra mim. Então, mas aí isso abre uma outra coisa, que é essa espécie de tensão entre... Que eu acho que é um outro vídeo mesmo. Desculpa a pergunta que a gente nunca chegou, mas da segunda pergunta. Mas que tem assim... isso de se contentar com pouco, né? Ou faz sentido não buscar um amor idealizado e buscar o amor que você tem, que é legal, e que é bacana, que transa, que conversa. E aí a construção toda da relação e da parceria e ela debutou. Ela debutou. Esse é um vídeo de domingo. Talvez, quem sabe. Mas eu quero continuar contando dos meus amores de adolescência. Mentira, eu não quero. Tô brincando, amor. Você já quer contar meus amores de adolescência? Não sei, podia querer. Se bem pensando bem, o João fui eu que escolhi, mas ele não queria ficar comigo, porque ele era apaixonado pela Bia. Mas a Bia tinha namorado, Lipinho. Eu tô botando aqui, pessoal, a intimidade das pessoas. Tomara que ninguém veja esse vídeo da minha escola. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, gente. Obrigada realmente por vocês terem escutado as nossas histórias amorosas. Dos 3 aos 16 anos. Contem as suas. Contem as de vocês, por favor. Contem, porque eu vou amar ler. Contem.